de 2020, sob a responsabilidade do então chefe do Poder Executivo, senhor Marcos Antônio Paco. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 215 do parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaporã, estabelece que, terminando o prazo de vista do projeto do ex-prefeito, o presidente da Câmara enviará ao processo da Comissão de Finanças o orçamento, que terá 15 dias para apresentar ao plenário o seu pronunciamento, acompanhado de projeto de decreto legislativo, pela aprovação ou rejeição das contas. Desse modo, o processo foi regularmente atuado e protocolado nesta Câmara, após encaminhamento do parecer prévio emitido pelo Tribunal no Pleno do TCE-MS. Atendendo às normas regimentais, foi imediatamente comunicada e formalização do recebimento e dado início ao processo interno mediante a elaboração do memoriando número 01/2025, registrando a comunicação à presidência da Câmara, a expedição do ofício 064/2025, notificando formalmente o ex-prefeito municipal Marcos Antônio Paco, informando-lhe da concessão de vista do processo pelo prazo legal de 10 dias úteis, oportunidade em que poderia exercer, se quisesse, o direito ao contrário da ampla defesa, nos termos do artigo 215 do Regimento Interno. A comunicação oficial ao Tribunal de Contas por meio do ofício 065/2025, informando ao início regular do procedimento interno. Sala das Comissões. Ato contínuo. Prazo de vista do ex-prefeito municipal transcorrer sem qualquer manifestação, o qual deixou transcorrer inde advis. O exercício do contrário, encerrando seu prazo de 14 dias, encerrando seu prazo no dia 14 de abril de 2025, sem protocolo de defesa ou requerimento da prorrogação, conforme apurado nos autos. Diante da regular seguimento do processo, com ampla garantia dos princípios devidos do processo legal, passa esta comissão a emitir seu parecer conforme segue. Da conclusão. Ante do exposto, esta Comissão de Finanças e Orçamento, com base no artigo 215 do parágrafo 4º do Regimento Interno, no artigo 31 do parágrafo 1º da Constituição Federal, opina pela rejeição das contas anuais do Governo do município de Itaporã-MS, relativo ao exercício de 2020, de responsabilidade do ex-prefeito Marcos Antônio Paco, nos termos dos pareceres técnico e ministerial do TCE. Encaminha-se ao plenário respectivo projeto de decreto legislativo para deliberação. Presidente e relator, Giliardi Ferreira Jacobo, vice-presidente, Miguel de Araújo Filho, e secretário, Reinaldo da Silva Piscine. O projeto do decreto legislativo número 2, do 30 de abril de 2025, dispõe sobre a rejeição das contas anuais do chefe do Poder Executivo Municipal de Itaporã-MS, relativo ao exercício financeiro de 2020 e das outras providências. Era o que tínhamos para o expediente de hoje, senhor presidente. Iniciemos agora o grande expediente. Convido para fazer o uso da palavra o excelentíssimo vereador Giliardi Jacobo. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora, ao povo aqui presente e a quem nos acompanha pela rádio e as mídias sociais, meu muito boa noite. Subo a essa tribuna hoje, não apenas como relator,
que resultou no projeto do decreto legislativo, mas como representante legítimo da nossa população, que confia em nós, vereadores, o dever de fiscalizar e defender os interesses do povo desta cidade. Destaco que o papel do vereador não é simplesmente levantar a mão para votar. O nosso papel é garantir que o dinheiro público seja bem usado, que as decisões dos gestores passem pela análise de moralidade, pois somos guardiões do patrimônio público e da confiança popular. Hoje, meus amigos, é um dia importante nesta Casa Legislativa. Um dia em que não nos calamos diante dos erros do passado. Um dia em que esta Câmara cumpre seu papel histórico no julgamento da prestação de contas do ex-gestor dos anos de 2012 e 2020. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, é um dia triste, muito triste para a nossa cidade, porque enquanto muitos viam a cidade com os meios fios pintados, com a fachada da prefeitura aparentemente organizada, por trás dos bastidores, as contas públicas estavam arrombadas. Sim, arrombadas. Não estamos falando aqui de erros formais. Estamos falando de algo muito mais grave. Vejamos no exercício de 2012. Dentre outras irregularidades, o então prefeito descontava a previdência dos servidores públicos e simplesmente não repassava ao Instituto de Previdência do município. Isso, senhor presidente, numa empresa privada, considera-se crime. Ou seja, não é só erro. Isso tem nome. Isso é apropriação. Isso é irresponsabilidade fiscal. Isso é colocar em risco a aposentadoria de quem trabalhou a vida inteira por este município. Imaginem vocês, senhores vereadores, senhora vereadora dessa cidade. Um servidor público, após 35 anos de serviço, descobre que o valor que foi descontado do seu salário mês após mês não foi repassado à Previdência. Isso é golpe, isso é traição com quem dedicou a vida ao povo. E não para por aí. Hoje também julgamos as contas do exercício de 2020. E, dentre outras irregularidades, olha o que encontramos. Aplicar o percentual abaixo do mínimo obrigatório em educação. Isso é cortar na base da nossa sociedade, as crianças. Gastaram mais do que podiam com folha de pagamento. E ainda por cima, entregaram as contas atrasadas ao tribunal. Para quem acha que isso é briga política, eu digo não é. Não tem perseguição aqui. O que tem são documentos, relatórios oficiais do Tribunal de Contas, laudo da auditoria, parecer do Ministério Público de Contas, todos dizendo a mesma coisa. Houve erro, houve descaso, houve irresponsabilidade fiscal. Não podemos, em sã consciência, fingir que nada disso aconteceu. Não podemos passar pano, não podemos fechar os olhos diante do desrespeito com o dinheiro do povo. Aos colegas vereadores que estão com receio, eu digo com respeito, não tenham medo de votar certo, não tenham medo. O voto de vocês aqui hoje é pelo futuro de quem já trabalhou tanto por Itaporã. É pelo respeito a quem acreditou que seus direitos estariam garantidos. Lembro aos senhores que o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado é meramente opinativo, justamente porque a autonomia das contas de governo de prefeito é de competência desta Casa, conforme consagrado em nossa Constituição Federal. Assim, é da nossa obrigação a análise conclusiva dessas prestações de contas. Diante disso tudo, a pergunta é simples. Vocês aprovariam essas contas? Você assinaria embaixo disso? Senhores, ambas as contas prestadas foram opinadas de forma desfavorável.
isto é, rejeitadas pelos órgãos competentes, como os auditores e membros do Ministério Público daquele Tribunal de Contas. Portanto, peço apoio dos vereadores dessa casa para que possamos, com coragem e dignidade, reprovar essas contas, não por vingança, não por perseguição, mas sim por respeito ao povo de Itaporã, por respeito aos servidores, por respeito à verdade e à responsabilidade com o futuro da nossa cidade. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a nossa Itaporã. Convido para fazer o uso da palavra a vereadora Berê Rebeque. Dispensou a palavra. Convido para fazer o uso da palavra o excelentíssimo vereador Lindomar de Freitas. Muito boa noite, senhor presidente e demais colegas vereadores. Quero cumprimentar, como sempre, aqui, em nome do vereador, ex-vereador dessa Casa de Leis, Sérgio Barcelos, o Jorge Barbosa, Maicon De Bastiani, Maicon Alves. Em nome do pai do nosso presidente, eu cumprimento a todas as pessoas que nos acompanham em suas residências. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a realização da Folia de Reis, aqui em nome do ex-vereador desta casa e gerente da Getcel, Diego Campos, e também em nome do prefeito Tiago Carbonaro. Parabenizo pela realização deste evento, um evento que é histórico em nosso município e que eu pude participar algumas vezes. Tenho certeza que rememora na lembrança de muitas pessoas. Também aqui, em nome do empresário Rony, também cedo os meus cumprimentos. Nós vamos ter aqui, no dia 6, 7 e 8, um evento no município que atende uma indicação do vereador PH Lobinho, e que eu tive a oportunidade também de fazer no ano passado essa solicitação, e do qual o gerente Agnaldo Gonçalves fez o encaminhamento para que pudesse ocorrer o mutirão da carteira de identidade. Todos nós sabemos que... o vereador Miguelzinho. Sim. Vereador Miguelzinho, que apresentou a indicação. Parabenizo o vereador. E é uma lei federal que vai ter que ser feita a adequação para todas as pessoas que têm a carteira de identidade. Alguns casos, essa identidade foi feita recente, ela vai valer até o ano de 2032. Em outros casos, quando ela já está dilacerada, quando já existe algum problema, às vezes ali o nome da mãe está errado na carteira antiga, o nome do pai, às vezes o nome da própria pessoa ali tem alguma irregularidade, então é a oportunidade de fazer essa modificação. Então, parabenizo o vereador Miguelzinho, pela indicação, e também o executivo, que está propiciando uma parceria juntamente com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, para que o município de Itaporã possa ser atendido. Realmente, nos últimos meses, a gente tem tentado agendar, mas é muito pedido, e muitas pessoas de Dourados, às vezes, utilizam aqui de Itaporã para fazer a identidade. E tem encontrado dificuldade para fazer esse agendamento. Quero também parabenizar o vereador Manuel pela apresentação da moção de congratulação, onde realmente nós vivemos um momento difícil na história do nosso país, onde muitas pessoas perderam suas vidas, e aqui em Itaporã, lembro de vários amigos que, infelizmente, nos deixaram naquele momento triste,
Reinaldo, que trabalhava na Coca-Cola, Antero, que trabalhou ali no Detran, na prefeitura, e outros tantos. Me recordei de tantas pessoas que passou um momento difícil, mas tinha alguém ali que colocou em risco a sua própria vida para que essas pessoas pudessem ter um atendimento, e muitas vezes, assim, vamos dizer, um tiro no escuro, porque não existia um protocolo de atendimento, e as pessoas tinham que fazer aquilo que achavam que era o mais adequado. Quantas pessoas tiveram que vir até o hospital, foram entubadas aqui? Me recordo do dia que eu vim aqui visitar o Antero, que ele estava saindo daqui para ser atendido em Dourados. Depois de estar entubado aqui, são momentos difíceis que a gente vê, mas que ninguém da saúde, ninguém do atendimento prioritário ali, quando chegava à frente, ninguém se negou de atender. Colocou em risco. Então, vereador Manuel, parabenizo pelas moções, e é uma forma singela de um reconhecimento pela importância. E, da mesma forma, eu parabenizo a todos os homenageados nesta ação. Senhor presidente, na próxima sessão vai entrar 2 indicações que nós apresentamos. Uma delas, nós estamos pedindo para que haja uma ampla campanha de divulgação sobre os novos CEPs que o município está adotando. Só para lembrar que não é o Executivo nem o Legislativo que está fazendo essa mudança, é uma mudança que os próprios Correios fizeram para que o CEP do município seja avaliado pelo bairro e pela rua. Só que... Lindomar, todos os municípios que tinham CEP só foram mudados. Sim. Nível de Brasil. Sim. Não é só o nosso não, tá? Sim. Só para deixar recado aí. Obrigado, presidente. Então, como dizia, foram alterados pelos Correios para adequação no sistema nacional. E Itaporã, muitas pessoas tinham o hábito. Qual que é o CEP lá da tua rua? A gente falava 79.890.000. Agora não é mais assim. E quando foi feita essa alteração, eu fiz aqui a análise aqui, em vários casos, os Correios fizeram a adoção de algumas coisas aqui que a gente considera que não ficou legal, não ficou certo. Avenida Stefano Gonella, a rua de onde eu moro, a avenida onde eu moro, lá está como Rua Stefano Gonella. O CEP, então, não vai bater. O Correio precisa corrigir. Então, uma das nossas indicações, a gente está pedindo para que o município faça uma ampla campanha de divulgação no comércio, através de som na rua, porque muitas pessoas ainda não estão sabendo dessas alterações. E muitas encomendas que vêm pelos Correios têm voltado, gerando prejuízo aos moradores, assim também como às empresas que recebem os pedidos. Hoje é bem comum que as pessoas utilizem assim, da internet para fazer as suas compras online, mas ela, quando está para chegar, falta de endereço, insuficiência de endereço. Esse é o motivo e as encomendas terminam voltando. Então, nossa solicitação é nesse sentido, para que o município cobre os Correios, para que eles façam as alterações. E eu sugiro aqui, senhor presidente, que seja feita essa alteração em uma parceria com o setor tributário do município, que é quem conhece realmente todos os endereços do nosso município. Inclusive, eu observando aqui, nós temos um bairro em Itaporã que todo mundo conhece como Coab. E, na verdade, o nome do bairro chama Valdomiro Ferreira dos Reis. E acontecia um problema semelhante no mandato de 97-2000,
quando aqui todo mundo conhecia bairro Lagoa. E o nome oficial chamava-se bairro São Francisco. Mas ninguém do bairro São Francisco conhecia como bairro São Francisco. Até, de repente, uma sugestão para que a gente coloque aí alguma observação, quando colocar o nome bairro Coab, mas entre parênteses, Valdomiro Ferreira dos Reis, que foi um morador naquela região. Então, nós simplesmente não podemos tirar o nome Valdomiro Ferreira dos Reis e adotar o Coab, porque as pessoas conhecem como Coab, porque existe uma lei que designou aquele bairro. Eu quero também aproveitar a oportunidade, no próximo domingo, Dia das Mães, e eu quero aqui, em nome da minha esposa, Mari, em nome da minha mãe, Maria, em nome da minha sogra, a Devanir, eu quero cumprimentar a todas as mães pelo seu dia. Tem muitas mães que são mães e pai, pela ausência do companheiro, às vezes por um motivo de um falecimento, ou em outros casos que a gente entende no dia a dia. Então, a mãe, muitas vezes, é mãe, é pai, é conselheiro, é tudo na casa. Eu quero parabenizar a todas as mães pelo seu dia e dizer que tudo vem da mãe, vem da mulher. Sem elas, nós não estaríamos aqui. Então, nosso muito obrigado a todos vocês pelo seu dia. E lembrando que todos os dias é Dia das Mães, porque todo dia ela está disponível, mesmo com dor, mesmo com problemas, tem tal da TPM aí, mas a mãe, ela supera tudo, porque ela quer o bem do seu filho. Então, parabéns a todas e um grande abraço a todas. Boa noite, muito obrigado. Convido para fazer o uso da palavra excelentíssimo vereador Manuel da Saúde. Excelentíssimo presidente desta Casa de Lei, Flávio Godoy, aos nobres vereadores, vereadora, hoje quero começar parabenizando a equipe da família, onde ali trabalhei 20 anos no hospital e não poderia deixar sem fazer esse momento tão especial para os funcionários desse hospital municipal. Essa foi uma troca de ideia, Manuel da Saúde e o ex-vereador amigo Manso. O porquê fazer esta homenagem neste dia, após ter passado a Covid? Porque eu creio que a consideração, a amizade, o respeito pelo profissional, não tem data vencida. Sim, tem que ser lembrado todos os dias. Então chegou esse dia de fazer essa homenagem para essa família do hospital. Homenagem esta que abrange todos os setores. Todo o trabalho feito é um trabalho digno. Então, por que eu querer me focar só na parte de cima e deixar que o pessoal da limpeza é que está ali, polivalente, limpando, preparando para que o paciente possa chegar ali e achar o seu conforto de melhor qualidade. Arranjemos que tem também a parte dos vigias, motoristas, cozinheiras, administração, raio-x, ultrassom, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, pessoal da lavanderia. Aí me diz, por que não médico, laboratório? Por quê? Nós deixamos para outra ocasião. Porque a gente incluiu nisso aí
todo o nome dos funcionários. Eles pediram que chamasse todos os funcionários, assim, o espaço será pequeno. Porque se você juntar todos os funcionários do hospital, ali dará mais de 120 funcionários. Então, achamos por bem fazer de uma forma bem categórica, que eu tenho certeza que todos ficarão felizes. Porque pegamos, na parte da enfermagem, um representante que venha pegar o certificado. Mas ali está o nome de todos que estavam na época enfrentando aquela pandemia que deixou marcas tristes para nós no estado inteiro. Então, este primeiro momento da minha fala, eu só quero agradecer às pessoas que receberam o convite, que aqui estão. Espero que está na minha memória a todo dia, porque o trabalho foi um trabalho polivalente, onde você saía da sua casa e não sabia que você poderia até mesmo ficar internado por ter pego a Covid. Admiro a coragem desse pessoal. Então, já que eu admiro a coragem desse pessoal, eu tenho mais que deixar um abraço em cada funcionário que passaram por aquele período. De coração mesmo, porque eu aprendi a trabalhar na saúde nesse hospital. Então, aprendi a respeitar meus companheiros profissionais da saúde também. Segunda etapa. Segunda etapa, onde foi que o nosso nobre vereador Giliardi fez o uso da palavra, onde entra a prestação de contas de 2012 e 2020. 2012, Manuel era um simples funcionário da prefeitura, professor. Hoje estou de um lado bastante, digo para vocês, perturbado. Ligações, liga, vota para um lado, vota para o outro, vota para um lado, vota para o outro. O que eu tenho certeza de dizer para vocês, analisamos, discutimos. Quem fez essa discussão? Meu amigo nobre vereador Miguelzinho, Marcelinho, PH, Lindomar e Manuel da Saúde. Chegamos a uma conclusão. Com certeza, depois vocês saberão o resultado da nossa conclusão. O que eu disse para você, meu compromisso com a população foi em cima de um palanque. Eu tenho certeza para vocês. Meu discurso foi um discurso curto, mas um discurso com objetivo, com sinceridade. Porque eu gosto da minha população de Itaporã. Eu respeito a minha população de Itaporã. Tenho certeza para vocês. Continuaremos respeitando. Continuaremos junto com a administração. Os projetos passarão por aqui. Vereadores estarão aqui para quê? Analisar o projeto. Vereador não vai reprovar um projeto onde vai fazer bem a nossa cidade, bem a nossa população. Esse não é meu feitio. Eu tenho caráter. Sou pobre, mas sou honesto. Não estou aqui para prejudicar ninguém. Sou profissional? Sou profissional, eu tenho orgulho. Tanto na saúde quanto na educação. O que eu acho engraçado, todos os políticos sobem no palanque e falam, a nossa prioridade, o que é? Saúde e educação. Então, eu sou uma pessoa privilegiada a Deus e privilegiada a nossa população. E uma pessoa competente do que eu falo, eu faço. Então, jamais quero prejudicar alguém nesta casa de lei. Tenho minha consciência tranquilo. Há tanta consciência que eu tenho, que eu sou capaz de olhar um rosto de cada um, a fisionomia de cada um, que é um ser igual a eu. Como eu poderia estar aqui hoje, na situação que o Manuel da Saúde está? Mas estou tranquilo, tranquilo, tranquilo. Trabalhei normal durante o dia hoje, sabendo da minha obrigação que eu tenho para fazer aqui agora à noite. E este vereador, quanto mais a casa estiver, quanto mais a população estiver acompanhando, eu tenho certeza de falar a verdade e deixar vocês acompanhar o trabalho legislativo no seu dia a dia. Se nós somos formados aqui num grupo de 11 vereadores, com certeza, cada um tem a sua consciência, cada um tem a sua visão, o que pode ser feito. Mas só quero que amanhã vocês podem chegar no final da administração e falar, aquele vereador
merece voltar de novo. Aquele vereador tem caráter, aquele vereador tem um discurso alinhado, aquele vereador fala olhando para o povo, fala a verdade. Não venho com palavras bonitas para poder tentar fantasiar a mente de cada eleitor, ou fantasiar a mente de vocês que estão aqui perante esse momento para ouvir o discurso. Tenho certeza para vocês, estaremos junto com a administração de Tiago Carbonário. Tenho certeza. Às vezes tem pessoas que falam assim, não acredita. Por que não quer acreditar? Porque viemos de outro palanque? O palanque é aquele momento aonde é usado para fazer a campanha política. Mas a sua dignidade, o seu respeito com o povo, ela continua no chão. Você pisando, você caminhando, você apertando a mão daquela pessoa. Você visitando aquela pessoa na sua casa. Porque a pessoa que chega na sua casa, chega tranquila, para ouvir o morador, e ao mesmo tempo passar o seu discurso, a pessoa está com a consciência tranquila. Qualquer caso de Itaporã, Manuel da Saúde entra tranquilo e saio satisfeito, porque a pessoa só tem que me elogiar. Porque eu não finjo de fazer as coisas, eu faço e deixo o povo me elogiar. Eu fiz nos 4 anos passados, e por que Manuel não pode repetir para fazer melhor? Porque a cada dia é um aprendizado diferente. Se eu estou aprendendo, então eu tenho que pôr em prática para realmente a quem precisa. Então hoje, é uma satisfação de estar falando com vocês, com a plenária cheia, onde eu tenho amigos do dia a dia. Tem amigos que eu tenho liberdade de cumprimentar e conversar. Não é porque eu vim do outro lado que eu tenho essa vergonha de cumprimentar. Então, não citei o nome dos meus amigos aqui, porque são todos amigos. Posso deixar o nome de alguém sem falar. Mas desejo para vocês, acompanhem o trabalho legislativo. Venha com nós, venha trocar ideias com nós. Porque vocês trocando ideias com nós, trocaremos ideias também com o prefeito. E quem vai ganhar com isso é a população de Itaporã. Esse é meu discurso de hoje, e um abraço no coração de cada um de vocês. Convido para fazer o uso da palavra o excelentíssimo vereador Paulo Henrique. Dispensa a palavra. Convido para fazer o uso da palavra o excelentíssimo vereador Reinaldo. Dispensa a palavra. Convido para fazer o uso da palavra o excelentíssimo vereador Adriano Martins. Em nome do presidente Flávio Godoy, cumprimento os demais companheiros vereadores e vereadora Berê Rebeque. Em nome de todos os ouvintes das redes sociais, da Rádio Alvorada, em nome do Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora Aparecida, quero cumprimentar em nome de minha mãe, Dona Francisca, meu irmão Leandro, ao meu primo Tunico, cabeleireiro. São pessoas que acompanham todas as sessões e sempre coloco na abertura das minhas falas. Aqui presente, quero agradecer aos gerentes municipais presentes, aos secretários de obras, Michel Takamura, de habitação, indústria e comércio, Aguinaldo Gonçalves, comunicação, Maicon Alves, diretores, funcionários como Hélio Pardim, nosso companheiro André, a todos os funcionários que estão sendo homenageados nessa Casa de Leis, ex-vereador Sérgio Gaúcho, Sérgio Barcelos, Antônio do Braz, aos funcionários dessa Casa de Leis, assessores, a todos que acompanham a essa sessão. Em especial ao meu primo, que sempre fala que vai vir, hoje ele conseguiu vir, o Marivaldo Farias aqui presente, fico muito grato pela sua presença. É importante ter a família ao lado do vereador, como é importante ter a sociedade acompanhando todos os vereadores. E a gente fica grato quando essa Casa de Leis está acompanhando a cada um que está aqui presente. Gostaríamos que fosse todas as segundas, todas as sessões, mas a gente sabe que a população gosta de quando tem algo polêmico, ou até mesmo como hoje, que serão homenageados nesta Casa de Leis. Quero começar dizendo,
as homenagens, que são justas. Teve meu voto de aprovação no mandato passado, onde guerreiros protegidos por Deus, funcionários da saúde e demais, como também serviços urbanos, todos aqueles que se dedicaram parte da sua vida a cuidar dos outros e deixando até mesmo a sua família, não importa qual o cargo que seja, como foi colocado, seja do faxineiro, seja do médico, da enfermagem, de onde for, é aquele que trabalhou e doou, que colocou sua vida em risco. No Covid, tenho uma família grande e perdi 14 pessoas da minha família para o Covid. Tios, tias, primos e primas. E aí se estende a lista quando se parte para os amigos, conhecidos. Em nossa cidade, por ser uma cidade não tão grande, de porte médio, pequeno, deixou muitas famílias com o coração quebrado. Então, mais do que justa a homenagem a vocês, profissional, que dedicaram as suas vidas a proteger, a curar, a lutar contra a morte que vocês deram naquele momento da pandemia do Covid. Quero ainda parabenizar a todos os envolvidos que aconteceu neste final de semana, em Montese, a festa da Folia de Reis. Uma festa que é lembrada por há muitos anos, e principalmente pessoas de mais idade, que eles, além de seguirem, eles praticam a bondade, a doação e a luta do próximo, principalmente aqueles mais necessitados. A Folia de Reis que aconteceu no distrito de Montese. Então, parabéns a todos os envolvidos que participaram neste final de semana. Quero aqui parabenizar a nossa primeira-dama, a Gabriele Gonella Carbonaro, junto ao prefeito Tiago Carbonaro, onde a Gabi vem fazendo um excelente trabalho dentro do município de Itaporã, juntamente com a gerência de assistência social, a Marley, que aconteceu uma reunião junto com o CREAS, com o Poder Judiciário, com a Polícia Militar, Ministério Público e os envolvidos do nosso município, que é a proteção à mulher, do feminicídio, do ataque à mulher. Um evento bem elaborado. Às vezes tem pessoas que não dão valor, mas só a mulher sabe o que elas passam no dia a dia. Às vezes em nossa família, dentro da nossa casa não tem, mas se a gente for olhar bem, infelizmente às vezes bem próximo à nossa família, de parentes, ou amigos, ou vizinho, existe um ataque sim. E às vezes a gente pode até achar normal, que é naquele momento onde um indivíduo pode estar se embriagando e depois chega às conclusões que ele mesmo perde o controle. Então, é importante estar orientando a todos, tanto aos poderes públicos, os judiciários, a polícia, a sociedade, entidades como o do Rotary Club também estava presente. Quero aqui cumprimentar o presidente da APAI, Mike De Bastiani, que sempre acompanha aqui os trabalhos dessa Casa de Lei, junto ao nosso amigo Ronen, da R1, empresário deste município. E são parceiros, principalmente nessas palestras. Quero ainda cumprimentar a primeira-dama, onde já vi que continua em reunião e se fortalecendo com entidades e com funcionários para acontecer a campanha do agasalho, principalmente aos mais necessitados do nosso município, a campanha do Dia das Mães, e não se para. Assistência social, juntamente com a nossa primeira-dama, com o apoio do nosso prefeito Tiago Carbonaro, trabalhando sempre. Agradecer as gerências que estão aí. A gente pediu muito a Deus as chuvas, e elas vieram. Vieram bastante.
Acredito que precisamos de mais ainda. Mas quando ela demora muito, ela vem com consequências, às vezes, né? As nossas estradas que estão sendo atendidas pelo município, pela gerência de obras, elas sofreram bastante. E a nossa gerente, ela tem dificuldade, porque o maquinário que nós temos não é o suficiente para atender todo o município de uma vez. É por etapa, é por região. E ainda teve o Ministério Público que retirou o maquinário do município para atender a aldeia, que é do nosso município, e que tem que dar também essa atenção. Aí paramos de dar um pouco a manutenção dentro das nossas estradas, nossas itas. Alguns compreendem, outros não compreendem, mas os nossos irmãos indígenas necessitam também do atendimento do município. E o Ministério Público nos notificou e lá foi atendido. Volta-se novamente, com 2 frentes agora a partir de amanhã, atendendo as estradas municipais, junto com a gerência do Michel Takamura. Aos serviços urbanos, nosso gerente, o Nicleide Souza, tapa buracos. A cidade estava tranquila, mas surgiu vários buracos e a gente, quando bate dentro de um deles, lembra da administração na hora. E é justo, porque a gente paga nossos impostos, né? O que não é justo, deixar eles lá. Mas o gerente está aí, com a equipe. Hoje passei em vários lugares, várias ruas, estão trabalhando e fazendo aí seu trabalho importante. Alguns, às vezes, questionaram do modo que está sendo feito o trabalho. E aí eu liguei ao gerente, pedi explicação e ele me orientou. Adriano, primeiro se faz uma base para poder estruturar. Às vezes ainda tem água, lama, e aí tem que secar e depois pôr essa massa asfáltica em cima. Então a gente vai olhando, vai cobrando, e se não der certo, que volte a fazer novamente. Mas que deixe perfeitas condições, que o dinheiro é público, o dinheiro é do povo. Venho ainda agradecer a gerência de Indústria e Comércio, através do Aguinaldo Gonçalves, reuniu com vereadores e prefeito, onde quer fortalecer o comércio local, para a Câmara e Prefeitura, até mesmo com a Associação Comercial, o presidente hoje, Valderi de Freire, se fortalecer, principalmente em datas festivas, fazer premiações ao comércio local, fortalecer o nosso comércio, isso é muito importante. E o nosso presidente, Flávio Godoy, junto com os vereadores, concordaram e a gente vai estar, sim, junto e fortalecendo todo o comércio local com a gerência e o município de Itaporã. Em breve vai ter ótimas notícias para a sociedade, principalmente para os comerciantes, dando aquele incentivo que há anos que o nosso comércio não estava tendo por parte pública, e agora vai ter. Então, parabéns aos envolvidos que estão aí nesta campanha. Quero aqui ainda dizer o tão importante de uma administração séria. Estive em Laguna Carapã sexta-feira, não era feriado, prefeito atual Itamar Bilibil, do partido MDB, foi meu cliente quando morei 4 anos, fui gerente da Golfinho Imóveis em Laguna Carapã, meu amigo, frequenta meu comércio em Itaporã, vem com a sua esposa ou gerentes aqui de lá, ao meu comércio. E ele me passou uma situação que eu fiquei constrangido, por alegria por ele. O município dele me perguntou como estava o nosso, falei das dificuldades, do modo que a gente recebeu, passei para ele e tal, e ele falou, meu Deus, o que vocês vão fazer? A luta é grande. Deus me livre se eu tivesse nessas condições. Ele herdou, lá em Laguna Carapã, um cofre com 34 milhões de dinheiro depositado. Ele me mostrou 100% Laguna Carapã asfaltada. Ele mostrou as aquisições que ele está adquirindo das frotas de recurso próprio, como patrola, ônibus, carro para infraestrutura. E aí a gente passa a admirar. Por que um município menor que o nosso, com uma arrecadação muito boa, de habitantes menor, mas de perímetro maior do que o nosso, consegue fazer uma excelente administração de sobrar dinheiro ao cofre? E aqui a gente viu que não sobrou. A gente não herdou esse cofre, né?
com dinheiro. O que a gente herdou aqui foi o contrário. Números ruins, não vou ficar aqui batendo nisso, mas aonde chega agora uma situação, que é a situação do vereador, ele tem que ter o lado, sim ou não. Não existe dois deuses, é um só. E aqui ninguém está para condenar por questão política, e sim documentos que foi estudado por alguém, foi verificado por alguém, foi comprovado. Houve, infelizmente, algumas inflações em alguns mandatos aí, nos anos passados, e está nessa casa para ser votado hoje. Sim ou não? Favorável ao Tribunal de Contas ou desfavorável ao Tribunal de Contas. Ninguém está aqui questão de pessoas, e sim do que eles apresentou à Câmara. E, tecnicamente, foi reprovado. Estava em minhas mesas, agora há pouco, olhando todos, já tinha olhado, tinha uma dúvida, fui conferir. Teve ano que o Ministério Público, além de ter os documentos em mão lá, eles vieram em loco verificar, porque eles falaram, não pode, vamos ver. Deram a oportunidade novamente, mas se apresentou novamente a irregularidade. Então fica difícil. Foi aprovado pelos conselheiros com ressalva. Conselheiros esses que vieram do mundo político. Mas foi aprovado com ressalva. Mas, tecnicamente, mais do que comprovado, houve a infração. E aí, eu me lembro, eu que estou no meu 5º mandato, quantas vezes tive que parcelar aqui o Itaprev, o INSS. E aí, hoje vem a condenação em minhas mãos, e eu vou virar as costas? E o servidor público, como foi explanado pelo vereador Giliardi, que está aguardando sua aposentadoria? Não estou aqui para defamar ninguém. Estou aqui para apurar os fatos e dar meu voto. Como foi colocado aqui, os 11 vereadores vão votar. O que vai acontecer para frente não cabe a nós, vereadores. O que cabe hoje é o voto de cada um aqui. São minhas palavras. Agradeço a Deus por este momento. Que Deus acompanhe cada um às suas residências. Muito obrigado, presidente. Convido para fazer o uso da palavra excelentíssimo vereador Miguel de Araújo. Excelentíssimo presidente Flávio Godoy, excelentíssima vereadora Berê, excelentíssimos colegas vereadores, quero cumprimentar aqui, em nome do São João Arides e do Valdir Cabeleireiro, cumprimentar você que está assistindo pela live, em casa, a você de Piraporã, Santa Terezinha, Carumbé e do sítio, cumprimentar você que ouve pela Rádio Alvorada, quero cumprimentar aqui o secretário senhor Aguinaldo Gonçalves, ex-vereador Sérgio Barcelo, colega da gente, a minha colega Luciana Cunha, quero cumprimentar aqui o secretário Michel, cumprimentar aqui o Rubidinei, o Balé, meu colega de trabalho na usina, o seu Nilson Godoy, o seu Hélio Pardim, foi meu comandante da Guarda Mirim, o seu Jorge Barbosa, a nossa amiga Poliana enfermeira, cumprimentar aqui o seu Antônio do Braz, ex-vereador, cumprimentar o seu André, bombeiro, cumprimentar aqui o secretário Maico, da comunicação, quero cumprimentar o Flávio Rondina, meu amigo Rony, da Confecções, em nome do Maico de Bastian, cumprimentar todos vocês que faz parte aqui do plenário, em nome da minha assessora, cumprimentar aos colaboradores dessa Casa de Lei. Senhor presidente, hoje eu vou aqui só para fazer só agradecimento. Primeiro, quero agradecer o secretário Michel. Nós tinha várias ruas lá em Montes que estava precária, não dava nem para andar direito. Então o Michel está trabalhando ali no Bandeirante, aí pegou lá um dia, tirou a patrola lá, e foi lá e
ajudou, não fez todas as ruas, mas aquelas mais precárias teve lá, e quero parabenizar ele e agradecer o Michel e ao prefeito por ter ido lá fazer esse trabalho. Tenho certeza que eles vão voltar lá para fazer as outras ruas. Quero aqui agradecer também. Há uns 20 dias atrás eu pedi para a minha secretária para que ela mandasse lá o ofício pedindo ao secretário Nicrei que ele roçasse lá a pracinha e pintasse. Mas a gente entende que estava chovendo muito, então não deu para ele fazer esse trabalho. Mas hoje ele mandou lá a equipe, agradecer ele, o prefeito, Tiago, por estar atendendo aí. Hoje eles estão lá roçando, fazendo a limpeza no meu querido Distrito de Montes e a pintura, agradecer de coração aí. Tá? Quero aqui parabenizar Vossa Excelência, Manuel, por essa homenagem ao pessoal do hospital. É uma homenagem muito bonita que foi em 2003, na pandemia. Graças a Deus, nós estamos aqui para contar a história. Nós teve vários colegas da gente que não aguentou, não pôde aqui, mas agradecer o pessoal do hospital que teve à frente, tá? Com essa homenagem. Quero parabenizar você e ao ex-vereador Manso por essa homenagem. Quero aqui também parabenizar, lá em Montes, ontem eu estive junto com a minha colega, a vereadora Berê, acompanhando a folia de Santo Reis, uma homenagem para o seu Antônio Salamão. Então, foi muito emocionante. Quero parabenizar lá o pessoal da Associação de Moradores, da CM. Quero agradecer o secretário Diego Campo, que esteve lá com a gente, ficou até o final, ajudou muito. Então, agradecer o prefeito também, que ajudou lá. E é isso aí, senhor presidente. Por hoje é só essas palavras minhas. Quero deixar aqui uma noite maravilhosa, com muita paz, saúde e alegria a todos vocês. Só um minutinho, eu falar para o senhor, agradecer você também, o André Bombeiro. O André Bombeiro, ele fez para mim, há um tempo aí, sobre a brigada. Ele fez o projeto, eu encaminhei, quero agradecer o senador Nelsinho Trade, lá do meu partido, encaminhei para ele, pedindo um caminhão equipado para a brigada, mas conversando com o senhor Jorge esteve ali, acho que conversando com o bombeiro, né, eu acho que não vai poder fazer esse caminhão de brigada. Mas mesmo assim, encaminhei lá pedindo aí o caminhão pipa, para que, então, está lá, o Nelson vai, se Deus quiser, nós vamos conseguir esse caminhão pipa aí, tá? Muito obrigado. Convido para fazer o uso da palavra, excelentíssimo vereador Marcelinho. Dispensou a palavra. Convido para fazer o uso da palavra Cascatinha. Bom dia, boa noite, melhor dizendo. Hoje eu não me encontro num dos meus melhores dias, né? Mas eu não poderia deixar de estar presente nesse momento, tendo minha personalidade colocada para debater esses assuntos que aqui surgem nessa Câmara. Fiscalizar não é simplesmente levantar polêmica ao ir visitar um setor público, querer mostrar serviço, às vezes desrespeitosamente com aquele funcionário, empunhando ali por ser vereador. Fiscalizar é uma palavra bonita, que muitas das vezes é usada nessa casa e em tantos outros parlamentos, mas as pessoas esquecem que para fiscalizar você tem que ser firme no seu propósito, não pode ser uma pessoa rediada, não pode ser uma pessoa que vive sob orientação que não seja o seu pensar, o seu modo de agir e a sua conduta. Cada vereador tem que ter esse entendimento, ele tem que ter ali no seu dia a dia essa personalidade, para quando surgir assuntos de relevância ao município,
não se abdicar da sua firmeza e postura e analisar com carinho aquele projeto, aquela ação, para que seja feita de uma forma ali com maior lisura possível e destinar seu apoio, seu voto. Eu sempre tive comigo inúmeras passagens por essa casa de projetos polêmicos. Eu nunca deixei de ser eu, Cascatinha. Mesmo que muitas das vezes o prefeito da época que eu pertencia ali ao Palanque queria que eu tomasse um outro caminho. Eu falava bem claro ao prefeito, sem dizer nomes aqui. Eu não vou votar dessa maneira. Eu tenho meu voto é meu, é um voto que eu consegui da confiança da população. Então, eu tenho que ser firme no meu propósito. E, sendo dessa forma, eu quero dizer que os fatos são relevantes, são graves, e que, como eu disse, é nessa hora que o fiscalizador tem que aparecer. Não é indo, como eu disse, em um setor público ou outro, e ali acompanhado das redes sociais, achar que isso é fiscalizar. E quando a gente tem uma situação como apresentou aqui o relator Giliardi, fatos comprometedores, a gente tem que ter ali o cuidado, porque não é A ou B. Você tem que defender o interesse da população. Você tem que agir de uma forma segura, sem querer dar prejuízos a ninguém, mas você ter sua postura. E é isso que eu vou ter daqui a pouquinho ao pronunciar meu voto. Quero aqui também agradecer ao nobre deputado federal, doutor Luiz Ovando, mudando um pouquinho desse trajeto do assunto, agradecer ao deputado, que tem sido um grande parceiro de Itaporã, desse vereador, e eu não tenho dúvida do nosso prefeito de Itaporã hoje, Tiago Carbonaro, e sua equipe de gestores ali, através das secretarias. O deputado vai colocar recursos aí que a gente vai estar iluminando os estádios de futebol dos distritos, que muitos deles já alcançam aí aproximadamente 50 anos sem ter esse privilégio para aquele esportista que trabalha durante o dia ter a oportunidade do lazer durante a noite, a oportunidade de debater assuntos relacionados ao esporte, né? E, infelizmente, a gente não tinha isso. Em muitos outros municípios já tem os seus estádios iluminados nesses distritos. Então, o município de Itaporã não tem nenhum, né, que traga essa qualidade. E a gente está brigando em cima disso. O deputado vai estar colocando o recurso, que é um dos recursos dele, vai ser destinado para essa área que eu acredito ser muito importante. Do mais, eu quero aqui agradecer a Deus, dizer que sempre vou me manter firme na presença do Senhor e no meus entendimentos responsável dentro dessa casa. Mesmo que um dia possa doer até mesmo a um companheiro, eu sempre vou ser uma pessoa de estar me posicionando, como foi em outras votações nessa casa, as polêmicas, sempre tive minha personalidade e não vai ser diferente hoje. Porque a gente tem que entender que não podemos deixar a nossa sociedade pagar um preço. Então, isso chama fiscalizar. Meu boa noite, que Deus abençoe a todos.
Boa noite a todos aqui presentes. Em nome do meu pai e da minha mãe, cumprimento todos que estão aqui presentes nessa casa. Para nós, vereadores, é um motivo de alegria ver essa casa sempre cheia, né? Não quero demorar muito. Sei que vocês que vieram aqui para receber a moção de vocês são responsáveis também pelo que está passando hoje em votação. Podem ser prejudicados por conta disso. Cumprimento meus colegas vereadores, minha colega vereadora Berê Rebeck. Vou ser bem direto. O que aconteceu em 2012 e 2020 foi um absurdo. É um assunto muito sério a ser tratado. As contas de 2012, estamos falando do dinheiro que foi tirado do funcionário público, do colaborador. Foi tirado do funcionário, descontado da sua folha de pagamento e não foi passado à frente. Eu tenho exemplo de pessoas que trabalhou no privado, alguns anos com seu patrão, e aconteceu a mesma coisa. E essa pessoa foi prejudicada. Até hoje, acredito que ela ainda esteja trabalhando, contribuindo, porque o patrão dele não contribuiu o tempo que ele trabalhou. Então, ele foi prejudicado, no mínimo, em 10 anos. O prefeito da época descontava o salário dos trabalhadores e não repassava a apropriação. Isso é um crime. Isso é brincar com o futuro de quem trabalhou. Já nas contas de 2020, gastou mais do que podia com o pessoal. Mandou as contas para o tribunal atrasadas e ainda investiu menos na educação. Como que a gente vai acertar isso? Como que podemos aceitar isso, vereadores? Como vereador, eu não consigo fechar meus olhos. E para quem acha que é politicagem, eu digo, os documentos estão aqui. Os auditores do Tribunal de Contas e o Ministério Público, que apontou tudo. A gente só está fazendo o que é certo. Estamos fazendo o que é o nosso dever de vereador. Como o próprio Manuel da Saúde disse, fiscalizar. Então não estamos fazendo nada para prejudicar o ex-prefeito, o prefeito da época. Não é isso, gente. Só estamos aqui para fazer o que é justo. Todos aqui, a grande maioria que estão aqui hoje, são contribuintes. Podem lá na frente ter prejuízo por conta disso. O meu voto é claro. Sou totalmente a favor da rejeição dessas contas. Quem mexe com o dinheiro do povo tem que prestar contas. E se errou, tem que ser responsabilizado. Muito obrigado. E que nunca falte coragem para a Câmara fazer o que é justo. Não favorecer, por algum motivo, alguém que já passou por essa prefeitura. Era o que tinha para hoje. Passando agora para a ordem do dia da presente sessão. Parecer 09 de 2025 da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Decreto Legislativo 01 de 2025. Autor, Poder Legislativo. Favorável a submeter a primeira discussão e votação, aprovado, tendo como voto vencido do vereador Miguel de Araújo Filho. Coloco em discussão o parecer número 9 de 2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, em 2017,
Eu estava aqui nesta Casa Municipal de Leis, aonde chegou até esta casa as contas de uma pessoa que foi ex-prefeito de Itaporã. E também, como de agora, as contas eram de 2004. Vieram do Tribunal de Contas reprovadas. Quando elas chegaram nesta Casa de Leis, muitos tomaram seu valor e seu juízo. E algumas pessoas me procuraram, como de agora também. Está, como relatado aqui pelo vereador Manuel, também foram procurados. Essas contas hoje são de 2012. Na época, 2017, eram de 2004. Vieram reprovados porque, na ocasião, a inspetoria do Tribunal de Contas, que veio até o município, considerou irregular as contas. E os votos dos desembargadores foram pela reprovação. Quando tomei ciência das contas, fui até a pessoa e perguntei a ela o que tinha acontecido. Ela me explicou. E naquela ocasião, votei favoravelmente pela aprovação das contas do ex-prefeito Antônio Cordeiro Neto, do qual foi prefeito de Itaporã por 3 mandatos. Eu nunca ouvi falar que o senhor Antônio Cordeiro Neto fez qualquer tipo de desvio na prefeitura de Itaporã, pelos seus 3 mandatos que ele foi prefeito. Mas eu tinha que julgar as contas do ex-prefeito, do qual eu fui vereador nos mandatos 2001, 2004 e 2017, onde eu estava aqui como julgador. Senhor presidente, por conta da importância da matéria, eu gostaria de finalizar. 30 segundos. E, na ocasião, veio até esta Casa de Leis um advogado que fez a explanação e, mesmo assim, as contas foram reprovadas pelo placar de 6-5. Gostaria de fazer esse registro. Obrigado. Presidente, nós temos um exemplo que nessa casa caminha um projeto de lei, onde passou por 2 votações. Durante o período da segunda para a terceira votação, apareceu inúmeras situações, onde veio dúvida para diversos vereadores. Então, eu vejo que talvez por ter passado despercebido, ou falta de atenção na leitura do que estava sendo votado, surgiu essa dúvida, mas já passou 2, por que já não votou a terceira? Ainda bem que houve esse tempo hábil de poder rever a situação. Então, esse projeto de hoje, eu particularmente já olhei mais a fundo, não estou baseando politicamente, conforme falou os colegas vereadores, não é nada particular com pessoas, e sim com a administração. Também não estamos falando em desvios, mas de má gestão. Assim como uma empresa privada, ela não aguenta desaforo. Se for má gerida, ela não vai para frente, ela vai quebrar. O poder público, seja municipal, estadual, federal, digamos que seria fácil administrar, porque não vai quebrar o CPF. Ali vai ficar, quem vai arder é para o povo, quem vai sofrer é o povo com as consequências. Então, eu estou se baseando tecnicamente com quem é entendido e estudado para aquele caso. Eu, particularmente, não sou da função. Agora, os auditores, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que é
Quem entende que fiscalizou foi para o lado da reprovação das contas. E quem está aprovando com ressalvas são os conselheiros. É isso, presidente. Os que forem contrário, peço que... Mais ninguém? Os que forem contrário, peço que fiquem em pé. Declaro... Aprovado. O parecer, né? Parecer número 010/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto de decreto legislativo 02/2025, autor, Poder Legislativo. O assunto: dispõe sobre a rejeição de contas anuais do chefe do Poder Executivo Municipal de Itaporã MS, relativo ao exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Favorável a submeter a primeira discussão em votação e aprovado, tendo como voto vencido o vereador Miguelzinho de Araújo, da comissão. Parecer 10/2025. Coloque em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que forem contrário, peço que fiquem em pé. Declaro aprovado. Projeto de Decreto Legislativo número 1, de 30 de abril de 2025. Dispõe sobre a rejeição das contas anuais do chefe do Poder Executivo Municipal de Itaporã MS, relativas ao exercício financeiro de 2012 e da outras providências. Coloque em discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que forem contrário, peço que fiquem em pé. Declaro reprovado. Projeto de Decreto Legislativo número 2, de 30 de abril de 2025. Dispõe sobre a rejeição das contas anuais do chefe do Poder Executivo Municipal do Itaporã MS, relativo ao exercício financeiro de 2020 e das outras providências. Coloque em discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que forem contrário, peço que fiquem em pé. Declaro aprovado. Eram os que tínhamos para hoje, da ordem do dia, senhor presidente. Convido o vereador Manuel Faustino da Silva Neto para a entrega da moção de